Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos apresentar o nosso primeiro capítulo do podcast Geopolicast. E hoje vamos falar de um assunto envolvendo o país dos Estados Unidos e os seus conflitos que internos e externos se vem acontecendo atualmente. Primeiro, Pedro vai apresentar sobre ele. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro Miguel E meu nome é Cairo. e, como o Matheus falou, nós vamos falar sobre os Estados Unidos e seus conflitos. Bom, primeiramente, é importante falar que muita gente considera os Estados Unidos uma grande enorme potência econômica e militar. Porém, é necessário saber que nem tudo são flores. Até porque, mesmo sendo uma enorme nação, os Estados Unidos enfrentam diversos problemas, principalmente no setor político e social, fazendo com que haja algumas complicações. Como os Estados Unidos têm uma grande influência global, muitas de suas ações influenciam em diversos países, como por exemplo na política e na economia. E um dos principais, assim como o Caio falou, um dos principais problemas políticos atualmente é a polarização é a polarização política, que assim como ocorre no Brasil, diversos partidos não possuem ideias semelhantes e fazem com que a população se divida, fazendo com que os projetos de leis do país internamente não avancem e fazendo com que os debates políticos se tornem muito intensos. Aliás, essas divisões ocorrem principalmente pelos democratas e republicanos, que influencia sobre debates, qual é o tópico desses debates? Segurança, políticas sociais e a economia. Outro assunto também que a gente pode falar aqui é envolvendo os controles das armas e da imigração nos Estados Unidos. Principalmente na fronteira também do México e dos Estados Unidos, que é bem perto lá e é bem controlada. No ZEUA tem um bloco, um sistema assim, de controle de imigração chamada ICE. ISSE, que vem fazendo uma briga atualmente da população dos Estados Unidos e já falar sobre ele. O que você acha da ICE, Pedro? Cara, eu acho que as ações que a ICE e a Trump vem tomando são exageradas, porém algumas vezes necessárias, pois precisamos entender que, como ele está tirando imigrantes legais, mas ao mesmo tempo ele também está tirando refugiados que não são moradores legais do país. A gente precisa entender de que, de uma forma, ele quer combater os problemas que assolam o país dele, como você citou, o México. Os imigrantes do México os que não moram legais lá são um problema, pois acabam influenciando muito o tráfico de droga, tráfico de arma e até tráfico humano. Porém, precisamos entender que tem pessoas que vivem de forma legal lá que não merecem passar o que estavam sofrendo, o que estavam passando, como as importações, as exclusões do país e acabaram voltando para o seu país de origem, mesmo já tendo uma vida estagnada lá. Mesmo os Estados Unidos sendo uma grande potência mundial, ele também sofre de importantes problemas sociais, como Como a economia do país. O custo de vida atualmente vem aumentando muito. Ele vai aumentando de maneira extravagante. Muito por conta das ações atuais do país. E isso vem impactando muito a vida e vem assobrando a população. E um dos setores que mais aumenta é principalmente o setor da segurança e da saúde. Por exemplo, nós, do Brasil, possuímos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma entidade que, por mais que seja um pouco atrasada, faz com que a saúde seja mais acessível. Porém, os Estados Unidos não possuem uma entidade de igual para que a saúde seja acessível e segura. Outro assunto também dos Estados Unidos que é bem atual para poder falar é envolvendo a inteligência artificial. Atualmente, vários empregos do ZEUA vêm sendo bem automatizadas com as IAs e gerando também problemas em relação a empregos onde requer mão de obra humana, que hoje em dia e provavelmente no futuro próximo tá reduzindo bastante. E também tem a questão dos chatbots, que são tipo assistentes, assistentes virtuais que podem auxiliar o mundo em questões de perguntas, de deveres, de estudo, onde o mais popular atualmente é o GPT. Então,
Para vocês dois, qual a sua opinião sobre o ChatGPT? Posso falar? Posso falar? Vai lá. Então, Matheus, eu acho que o ChatGPT, desde quando a sua criação, ele ajuda sim as pessoas em questão de perguntas rápidas e outras coisas. Mas o que acaba influenciando é o quê? A pessoa para de pensar. Como, por exemplo, um estudante, ele tá lá, tem a atividade dele para casa, correto? Aí é uma pergunta simples, que ele pode só pesar no Google ali, ler um textozinho Tipo o quê? Um de. exemplo? Como, sei lá, Com uma busca de um repertório. de Por redação. exemplo. Aí você Um filme, uma série. vai no Google e pesquisa tal filme para tal repertório. Aí a pessoa vai ver lá a história do filme, vai ver qual é o repertório que você vai querer utilizar. Mas o que estão fazendo hoje em dia é o quê? Vai no chat GPT, coloca lá, quero o repertório de tal, tal filme. Aí isso que complica a situação das Não, pessoas. tipo, filmes que tem um tema relacionado a esse Sim, tema. exatamente. Exatamente. Assim como o Caio falou e você complementou, isso é um grande problema, pois a redação, ela é para ser uma coisa sua. Você tem que falar do seu jeito. Pesquisar na internet repertórios não é um grande problema, pois se você não tem um conhecimento, você não pode fazer nada. E aí, você pesquisando, você vai saber, para se alguma outra próxima vez você precisar fazer uma redação semelhante, poder usar esse argumento. Porém, assim como o Cairo disse, a maioria que as pessoas fazem é montar uma redação completa, já com repertórios prontos, sem pesquisar e somente escrever e esperar a nota. Isso não avança nem um pouco a capacidade intelectual das pessoas. Um conflito também que já vem acontecendo há mais de 4 anos é envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que o Zeu até hoje participa indiretamente ou diretamente, assim, em notícias tipo de ajuda em relação à Ucrânia e à Rússia, que eles, bom, não eles não estão envolvidos só nessa guerra. Também hoje em dia tem guerras envolvendo parcerias com Israel, Irã. com o Contra o Irã. Irã, né? no Não, caso. não, Israel também foi o país, não é aliado dos dois. Sim, Israel e os Estados É. Unidos e Só esse ano Israel em são 2026 teve Ah, dois ataques do Zewa. Um foi na Colômbia, onde sequestraram o líder, né, o Nicolás Maduro. E o segundo foi no Irã, onde mataram o líder do Irã, porque eu não sei o nome exatamente, mas o líder supremo. o líder supremo, sei lá, é Ayatollah. Isso. Algo assim. É. Então, qual a opinião de vocês sobre isso? Se é necessário, de alguma forma? Eu acho que o que o Trump quer fazer é porque, se nós notarmos, os Estados Unidos pode estar acabando perdendo potência. E o que eu acho que o Trump está querendo mostrar é que ele ainda assim é uma grande potência mundial, sabe? Isso faz esses ações que ele está fazendo, como pegar o Maduro e atacar o líder supremo do Irã, são ações para mostrar a força dos Estados Unidos. Não é exatamente, por exemplo, na Porque querendo ou não, o Venezuela. Irã que atacou os Estados Unidos primeiro, não foi? Certo, sim. Querendo ou não, por exemplo, na Venezuela, os Estados Unidos não fez isso por querer, eles não fez isso por ser bonzinho. Eles pegaram Maduro para resolver os problemas que tinham com ele. O comando do país mesmo ficou para vice-presidente e o país da Venezuela continua sendo o que sempre foi, o controle Não, de o Maduro Maduro. tem vindo com o narcotráfico. Uma delas é a disputa econômica e tecnológica entre a China e os Estados Unidos. A China sempre foi uma grande potência que rivaliza muito com os Estados Unidos em diversas áreas, como por exemplo no comércio e produção. A maioria de vocês sabem aqui, né, que tem a BYD, que é uma nova marca de carros que recentemente veio ao Brasil, e também tem que é da China, óbvio, e também tem a Tesla, que é dos Estados Unidos. E sempre eles vêm competindo em questão de comércio, quem vende tal para tal país, entendeu? Sim, eu concordo. Assim como o cara falou, no cenário internacional, os Estados Unidos enfrentam muitos países. Assim como ele falou da China. Porém, existem outros países como a Rússia, que ele combate tanto economicamente quanto militarmente. E esses conflitos envolvem muito questões sociais, estratégicas e políticas. Vale dizer que os Estados Unidos também compete muito no setor cultural, porque todos os países consumem artistas, filmes, séries que vêm de Hollywood e vêm dos Estados Unidos. Por Yeah. exemplo, por exemplo, você aqui, cara, você escuta Michael Jackson, Travis Scott, Playboi Sim. Carti? Nossa, você tocou num tópico muito bom pra mim. Então, Pedro, eu sou muito fã do Michael Jackson. Escuto muitas músicas dele, como por exemplo Chicago, You Rock My Road.
E também, um artista que você usou aí é o Playboi Carti. Ele é um artista muito fora do comum. Sempre, desde o seu começo da sua carreira, ele sempre veio Inovando. inovando muito a cena da música. E aí tem diversas músicas dele que, cê é louco, sensacional, como por exemplo, Fell in Love, que tem mais, Love é perfeito. demais, tem mais de milhões de visualizações por aí, velho. Concordo completamente. Não, na verdade, outro ponto importante envolve também os conflitos, como você falou, entre Israel, Estados Unidos Inclusive, e a gente Irã. também, se a gente falar sobre o principal, assim, falando sobre Israel, tem um conflito também que está ocorrendo até agora de Israel e Palestina, onde Os os Estados Estados Unidos Unidos explicitamente apoia Israel apoia há um bom tempo. há um Há tempo, um bom tempo. investe neles, investe em armas, em Hum, bomba. Você economicamente e militarmente. sabia também que esses conflitos nessas regiões acaba que afeta muito a população, né? Deixa ela muito preocupada, porque qualquer deslize assim que o país der, ela afeta muito o Oriente Médio e a economia global. Realmente. Afeta Em muito. questão da população desse país que os Estados Unidos atacam, eles não se importam muito. Eles só. Eles pouco ligam. Não, tipo, lá no Irã, se eu não me engano, tem uma notícia da que explodiram uma escola, matou um monte de. Eu vi isso, eu vi Uma escola isso. feminina. Explodiram, atacaram Explodiram, a explodiram, matou escola, todo mundo. usando como desculpa de que não era o objetivo, mas era claramente objetivo. Até mesmo o Irã postou um vídeo ridicularizando isso, sabe? Realmente, os conflitos atualmente do mundo estão se tornando algo muito elevado, por isso estão subindo os rumores, né, entre esse papo de Terceira Guerra Mundial, porque a gente sabe há muito tempo que não é algo impossível e cada ano que passa se torna mais próximo. Acho que o começo dessa disputa, além das guerras que já aconteciam, é principalmente Rússia e Ucrânia, que já acontece há 4 anos. Ninguém tem ação contra a Rússia, a ONU não consegue lidar. Isso não é exatamente a culpa dela, é mais porque ela seria só a organização regulamentadora, mas ela não consegue controlar todo mundo. E querendo ou não, acaba que divide muito em questão de política e nos debates, né, velho? Sim, certamente, certamente. Mas então, mesmo com todos os desafios, os Estados Unidos ainda continuam sendo uma grande potência econômica, uma grande potência militar, disputando com tecnologia, armamento, economia, território e até mesmo cultura, como eu citei, Michael Jackson, É, Playboi Hollywood. Carti, o quê? Hollywood, cultura também. Sim, sim. Playboi Carti, Travis Scott, Taylor Swift, principalmente, de todos esses nomes que eu citei, a Taylor Swift. A Taylor Swift acaba sendo uma das maiores, pois ela tem muitos fãs em todo o mundo, sabe? E ela acaba sendo uma grande potência da cultura americana. mas como, querendo ou não, ela pode ter muitos fãs, mas até hoje, eu acho que até um bom tempo, ninguém vai superar o rei do pop, né, o Michael Jackson. Não, com certeza. Acho que ainda falta muito nível a ser superado. Como principalmente, vamos falar de futebol, por exemplo. Muitas pessoas acham que Messi e Cristiano Ronaldo são os melhores. Porém, tem gente que viu o Pelé jogar e até hoje mesmo, ele já tendo, infelizmente, falecido há algum tempo, ele acaba sendo considerado o maior. Esses três jogadores aí, eles já estão bem ultrapassados. Inclusive, Messi e Cristiano Ronaldo já vão se aposentar daqui a pouco. É, Hoje em dia também tem muito jogador assim, joga na Europa, que também novos. tem potencial, é bem famoso. Mas Mas a não tem galera, a fama Que devida ele, que eles merecem, né? a galera se importa com o Messi e Cristiano Ronaldo. Eles já estão. Mas Cristiano Ronaldo já tá indo embora. Eu creio que quando ele marcar 1.000 gols, ele já vai dar uma. Eles provavelmente só vão É enfrentar a jogar na última Arábia, Copa, marca 1.000 gols, sabe? obviamente. Ele marcou 1.000 gols, vai jogar a última Copa, vai ter a despedida. Messi também. E é isso, sabe? A gente tem que olhar pro futuro. Como você falou de novos nomes que estão aí rolando, a gente pode citar no Brasil, Endrick, João Pedro, Rafinha, que, assim, não é tão novo, mas ainda assim é um Não, né? prodígio, sabe? Mas ele não é novo, não. Tem 4 anos. Então, ele já é um pouco mais velhinho, mas ele ainda assim é um Um pouquinho prodígio. mais velho. Ele pode ganhar muitas É. coisas, sabe? E é isso, velho. Estevão também. Estevão é um ótimo jogador. Bom, então esses. Bom, por isso é necessário entender os conflitos de toda essa falação sobre política econômica e por os Estados Unidos ainda ser uma das maiores potências, é necessário entender
toda a relação externa e externa que o país tem. Porque qualquer ação dele, principalmente do seu presidente, pode acabar afetando o mundo, a América e até mesmo o Oriente Médio. Inclusive no Brasil, tá tendo uma acusação, uma notícia aí que o Trump vai querer invadir o Brasil por causa da. Da China. Não, também tem isso, É, mas sim. também envolve as pessoas criminosas, que eles estão acusando ele de ser organização terrorista. Por exemplo, o PCC e o CV. É. Já que você citou isso, o que você acha disso? Olha, primeiro, eu acho que era mais para o Brasil lidar isso internamente, mas se o Trump realmente quiser, que assim, o CV e o PCC eles São são claramente terroristas. são organizações. Como? Não, aqui no Brasil, aqui o governo ele não trata os dois como organização terrorista porque o viés deles é mais lucrativo. Tem Sim. crime, tem morte, tem isso, mas para ser uma organização terrorista, o motivo tem que ser social, tipo, social, religioso, crime de ódio. O time deles ali é roubo, é tráfico, é a cara dinheiro. Sim. Mas no mundo, também fora do Brasil, começou a aumentar a presença das duas facções. Tipo o PCC, o PCC tá ficando realmente não tem a organização criminosa, crime organizado, então é realmente organizado. Aí o Trump tá querendo resolver essa parada, querendo invadir o Brasil, porque eles estão resolveram isso. O que eu acho sobre isso do Trump é que ele não está completamente errado, porém, como a gente já viu ele lidar com a Venezuela e Irã, ele não quer de verdade acabar com esse crime. Ele só quer usar isso como desculpa para invadir o Brasil e fazer alguma coisa lá. Por isso Qual que coisa? alguma coisa, Assim, alguma coisa ele quer fazer. pegar a Amazônia, pegar petróleo, assim, Não acho que exatamente seria isso. o Brasil mesmo nem admite isso direito, ninguém, É. o brasileiro mesmo nem se importa com isso. Esse negócio de Amazônia, dizem que invadiram o Venezuela para pegar petróleo. Eu acho que o Venezuela não importa com petróleo, se importa com petróleo. Não. Não, o venezuelano, Venezuela. ele Não, que mora lá, não importa. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo. Só que como atualmente a Venezuela é um país bem pobre, bem instável, basicamente não está sendo muito aproveitado essa de petróleo. Aí se o motivo que a galera está justificando assim para Dele invadir a invadir Venezuela. para pegar o petróleo, os venezuelanos não estão nem aí para isso. Porque eles estão numa situação mil vezes pior. Ô, Matheus, Eles não podem se preocupar. uma situação que eu queria voltar um pouco é que você falou que o Brasil ele não se importa com a Amazônia, mas eu acho, minha pessoa acha em si que se importa sim, por conta que a O governo. então, porque a Amazônia tem o quê? Tem muita fauna, tem muita agricultura e essas coisas. Só que atualmente o próprio governo está desmatando bastante. Inclusive, agora, acho que até 2035 vai ter a Amazônia vai ter toda a legislação. Principalmente porque eles falam de regulamentação e supervisão da Amazônia, mas eles não fazem o suficiente. Mesmo ele comentando sobre ações ilegais, como o garimpo lá, ainda acontece de maneira muito frequente, sabe? Muito frequente, como você, por exemplo, no TikTok e no Instagram, muitas pessoas que praticam isso de Fazem garimpo vídeos. fazem vídeo Sim, eu já vi rindo do governo e esse tipo de coisa. eu já vi um já também. Assim, tem mais justificativa, porque, bom, o governo atual do federal do Brasil é um governo de esquerda, do Lula. E a maioria que zoa com isso, que apoia o Trump de invadir o Brasil, é a galera do outro lado, basicamente, a oposição. Falando, já que você falou disso, o que você acha sobre esse problema de essa discussão generalizada entre esquerda e direita? Ah, então, Pedro, eu acho que no Brasil em si é necessário o quê? Debater entre o futuro, né? Sim. Social, econômico, a infraestrutura, mas o que as pessoas fazem em geral hoje em dia é o quê? Ir no Instagram, ameaçar tal pessoa por ela não votar na mesma coisa que ela, Acaba com as amizades. acaba com as amizades, muita briga entre família e muito conflito na rua. Acaba até Bom, em morte até. Agora, sobre esquerda e direita, o foco é em relação aos Estados Unidos. Dentro do país, esse conflito também envolve os Envolve, com democratas e os republicanos. republicanos. Geralmente, democratas são de esquerda e os republicanos são de direita, né? Sim. Sim. Então, geralmente em setembro do ano passado, teve um assassinato de um ativista conservador, Charlie Kirk, né?
Ah, tá, Charlie Kirk. Então, que ele foi executado, tomou um tiro de sniper, Charlie sabe, Kirk era de direita, ou não? conservador, ele é conservador de direita, é. Ele é um conservador, estava fazendo uma apresentação numa faculdade lá, numa universidade lá nos Estados Unidos, e ele acabou, na frente de todo mundo lá estava assistindo, tomando um tiro no pescoço, morreu lá na hora. Aí dizem que o cara que matou ele se eu não me engano, dizem que ele era um antifascista, fazia parte de um grupo antifascista. Só que tem gente que, não, dizem que ou ele era antifascista, ou dizem que ele matou porque ele achava que o Charlie Kirk não era conservador o suficiente. Não, ela tá dizendo que o cara que matou o Charlie Kirk era de esquerda ou de direita. Eu não Sabe? acompanhei essa discussão. Mas, Foi não. como você falou do Charlie Kirk, a gente acabou falando das IAs. E um dos grandes nomes desse problema da banalização da IA é principalmente Charlie Kirk, porque transformaram a morte dele em piada. Ah, sim. Acabaram com a morte dele. Botaram memes, diversas imagens que não são a pessoa e o cara tá morto e a família da pessoa Mas tem que ficar vendo mas- essas coisas. Mas a maioria que faz isso, obviamente, é a posição. Sim, realmente, mas tem pessoas que não ligam pra isso, não são nem de Não, direita. dizem que ele era fóbico, que ele era racista. Talvez dizem aí que de uma discussão que ele teve que ia forçar, se a filha dele fosse estrupada, ele não aceitar o aborto, mesmo assim, basicamente. Eu não ouvi falar sobre isso. Então teve, aí a da esquerda ficou brava com ele, que o cara é realmente conservador. Enfim, a gente, como a gente falou, dos Estados Unidos, ele é uma grande potência mundial, e é isso sobre a gente queria falar, e que ele pode acabar decaindo, mas ainda assim é uma grande organização. E é sobre isso. É isso. Então essa aqui foi O primeiro episódio o episódio do do Geopolicast. nosso Geopolicast. E é isso. Falou. Aí, antes, vamos terminar aqui. Eu sou o Matheus, esse aqui é o Pedro, e esse aqui é o Caio. Cairo. A gente apresentou o nosso primeiro capítulo aqui. E é isso. Se quiser acompanhar os nossos próximos capítulos, se tiver.